Já estamos de volta e agora vamos a um assunto um pouco desconfortável, mas muito importante para a nossa saúde: as fezes. Você costuma olhar o aspecto do seu cocô? Pois é, embora possa parecer aí tabu falar sobre esse assunto, minha gente, nossas fezes podem fornecer informações valiosas sobre a nossa saúde intestinal e geral também. E para nos ajudar a entender melhor o que as fezes podem revelar sobre a nossa saúde, vamos conversar com a médica coloproctologista Thaís Takahashi, que já está conectada com a gente. Boa noite, doutora. Bem-vinda por aqui. Boa noite, Darcy. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo em casa. Obrigada. Doutora, o que as fezes podem revelar de fato sobre a nossa saúde intestinal e geral? Na verdade, Darcy, as fezes eram vistas, né, até socialmente, como uma coisa que ninguém queria pensar, ninguém queria nem perceber, ninguém queria nem. E assim, muitas pessoas não queriam mostrar que eliminavam as fezes, que evacuavam, porque meio que parecia algo que tinha que ser escondido. E hoje em dia, a gente tem tido tantas descobertas, né, sobre o que as nossas bactérias fazem, a nossa interação com essas bactérias, que isso tem deixado de ser tabu e muito do que as fezes, do aspecto dessas fezes, de como elas são formadas, elas têm um fundo de como está a nossa saúde como um todo. Certo. Agora, a gente tem aqui uma ilustração, doutora, com a escala de Bristol. Queria pedir à produção para colocar na tela. Explica para a gente o que é, como essa escala pode ajudar a avaliar a saúde intestinal da pessoa ali em casa mesmo. Exato. Bom, assim, a escala de Bristol foi uma necessidade que os pesquisadores tiveram de conseguir estratificar como que seria o padrão ideal de fezes, né? Então, fezes, elas são basicamente fibras, líquidos, bactérias e o produto final da digestão dos alimentos, tá? Então, na escala de Bristol, os tipos 1 e 2 eles normalmente falam a favor de uma dieta pobre em fibras, então onde a água não consiga se fixar nessas fezes. Então você tem bactéria, você tem uma formação fecal e como você não tem água suficiente ou não tem fibras que juntem, né, isso num modelo uniforme, essas fezes acabam se quebrando, ficando quebradiças, que são aquelas fezes que a gente chama de bolinha, né? Desculpa. Os três, a escala 3 e 4 são os ideais, tá? É o aspecto ideal das fezes. Essas fezes compridas, em forma de salsicha, que o paciente não precise fazer força para ir no banheiro, para evacuar e para eliminá-las. Já os tipos 5, 6 e 7 são fezes fragmentadas, que a gente chama. Então, pode ter a ver com alguma intolerância alimentar, pode ter a ver com uma quantidade de gordura maior, uma ausência de fibra suficiente. Então, tem mais água do que fibra que puxe essa água para dentro das fezes e dê uma forma para elas. Certo. Agora, doutora, as fezes não estão iguais todos os dias, né? Às vezes a pessoa comeu algo diferente e reflete ali nas fezes. Quando precisamos ligar um sinal de alerta de que estamos aí com um problema de saúde? Quantos dias essas fezes precisam mostrar alteração para que a gente procure ajuda? Na verdade, Darcy, conceitualmente, uma pessoa que evacue a cada até 3 dias e que evacue no máximo 3 vezes ao dia, isso pode estar dentro dos padrões da normalidade, tá? Desde que essa pessoa não se sinta distendida, então com aquele abdômen globoso, com aquele desconforto, que a pessoa não tenha dor abdominal, que não tenha dor na barriga, que não tenha cólica, que não tenha sangue nas fezes, que não tenha muco, que é como se fosse uma gosma nas fezes. E muitas vezes, hoje a gente sabe que mesmo pessoas que evacuam todos os dias, elas podem ter alguns distúrbios no equilíbrio dessas bactérias, que podem causar uma sensação de gases e até aumentar o risco de outras doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, obesidade. Então, você manter esse acompanhamento de como está a sua alimentação, se ela tem a quantidade de fibras adequadas e a análise de parâmetros de laboratório, então como que está a sua glicose, a sua insulina, tudo isso também traduz como está a sua saúde intestinal a partir do momento que, se a gente tem
processos metabólicos acontecendo, então um colesterol muito alto, um diabetes descompensado, isso pode refletir no nosso intestino e na quantidade de bactérias inflamatórias que a gente tem. Certo. Quais atitudes podem comprometer a saúde do reto, especificamente, doutora? Na verdade, assim, o reto ele é um reservatório para a saída das fezes, né? Então, desde ficar anulando a vontade de evacuar, então a vontade vem, a pessoa todo dia de manhã, por exemplo, inibe a vontade de evacuar. Isso é uma coisa ruim, porque acaba que você precisa de cada vez mais fezes para mandar aquele gatilho da vontade de evacuar. Fezes muito duras que podem machucar a saída, demorar no vaso sanitário, porque isso pode causar hemorroidas, fazer alguns procedimentos de lavagem com dispositivos que não sejam adequados, isso pode machucar essa mucosa do reto. Então, sempre que o paciente tiver algum desconforto, algum problema nessa saída ou uma dificuldade de eliminar essas fezes, o ideal é procurar um profissional para que ele avalie e consiga orientar certinho o que é o ideal de se fazer. Certo. Como as mudanças na dieta podem afetar a aparência e a saúde das fezes? Na verdade, Darcy, o que a gente precisa é basicamente que a quantidade de calorias que você ingere, ela não ultrapasse o que você usa de uma forma significativa e de forma contínua, porque tudo que for em excesso vai se depositar, seja no fígado, seja como gordura abdominal, e isso altera também a saúde intestinal. A gente precisa de fibras, então fibras que ajudem a formar essas fezes, que alimentem as nossas bactérias boas, que deixem com que essas bactérias boas produzam substâncias adequadas para o nosso organismo. A gente precisa de líquido e a gente precisa de proteína, porque proteína é o tijolo da construção do nosso corpo. Então, todos os dias nessa renovação celular, tanto do nosso intestino quanto do nosso corpo como um todo, a gente precisa de proteína. Então, adequar essas coisas, eu brinco que não existe alimento proibido. Existe quanto, para quem, quando e com que frequência. Então, isso que a gente precisa avaliar em cada caso. Com certeza. Bom, então ficar aí atento às suas fezes é uma questão de saúde, tá bom? Então nada de tabu aí na hora desse momento não, porque é uma coisa fisiológica. Doutora, muito obrigada. Um abraço para você. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.